No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Sten conheceu alguém com gostos semelhantes e se tornaram grandes amigos, mas ao descobrir que seu novo amigo não acreditava em Deus, Sten, movido por sua intolerância, resolveu tomar medidas extremas para destruir a vida do cara, acreditando que após perder tudo, seu amigo poderia buscar consolo em Deus. Caramba, Brett, peraí, eu já tô indo! Mas antes, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar as notificações, para não perder sempre que sair um vídeo novo. O episódio começa com Sten na igreja com sua família, onde ele ganha um pedalinho e uma rifa. Ao chegar em casa, Sten tenta convidar alguém da família para andar de pedalinho com ele no lago, mas todos já têm compromissos. Assim ele resolve ligar para um amigo, mas ao abrir sua agenda, descobre que ela estava mais vazia que uma sala de cinema em um filme nacional BR. Percebendo sua agenda vazia, Sten questiona o motivo de não ter amigos. Ele menciona que a falta de amizade se deve à sua intolerância e pensamento radical, determinado a provar o contrário para a filha. Sten fala que tem o chefe como melhor amigo e decide visitá-lo e convidar ele para um passeio. O Sr. Bullock não está. Mas, senhor, eu estou te vendo pelo vidro, né? Depois de descobrir que não tinha amigos, Sten vai até a igreja pedir a Deus por um amigo com os mesmos gostos. Nesse momento surge Brett Morris, demonstrando ter o mesmo gosto político do Sten. Rapidamente eles se tornam bons amigos e passam a fazer juntos algumas atividades, como visitar um clube de tiro, dar uma volta no pedalinho de Sten, participar de uma competição de arremesso de anão e até se tornarem irmãos de sangue, só para se submeterem a um exame de HIV e provar que eram limpos. Enquanto isso, Roger e Steve passeavam no parque quando são abordados por uma cigana que alegava prever o futuro. Ela então afirma que Steve é alguém muito especial, mas o Roger, por ser crítico a ela, diz que ele era uma pessoa triste e amargurada. Isso deixa Steve ainda mais entusiasmado, pois a vidente parecia acertar tudo. Roger argumenta que ela estava apenas repetindo o que Steve dizia. Isso deixa o garoto irritado e leva Steve a acusá-lo de inveja, alegando que Roger estava incomodado por ele ser especial enquanto o alienígena era uma pessoa triste. Isso deixa Roger pistola. O alien então decide se vingar de Steve por ele ter falado aquilo. Durante a noite, ele joga no quarto do garoto uma coruja com uma carta em seu bico e depois sobe até lá para falar que aquilo se tratava de uma coruja mágica trazendo uma mensagem especial. Ao ler a carta, ele descobre que havia sido aceito na escola do Harry Potter. O garoto passa a acreditar que irá para uma escola de bruxos e atribui o acontecimento à cigana que afirmou que ele era alguém especial. No dia seguinte, Roger leva Steve para sua suposta escola de magia e feitiçaria, que se revela ser apenas uma casa caindo aos pedaços. No entanto, Steve, convencido de que estava na mesma escola de Harry Potter, argumenta que a fachada decadente era apenas uma ilusão para enganar os trouxas, sugerindo que provavelmente havia alguma magia oculta escondendo a verdadeira aparência da escola. Tá bom, Steve. Vai se sentir especial quando um traficante te expulsar da casa dele. Mas ao contrário do que o Roger imaginava, Steve é bem recebido já que foi confundido como o novo cara que vinha para ajudar na fabricação de metanfetaminas. Dentro da casa ele encontra o responsável por ensiná-lo a cozinhar, mas logo confunde ele com um colega de poções. Lávate las manos. Lávate las manos. ¡Lávate las manos! Lávate las manos! Enquanto isso, Sten e seu novo amigo continuavam se divertindo em uma luta de boxe. Brett expressa sua gratidão pela amizade com Sten, já que as outras pessoas o consideravam intolerante e crítico, mas Sten o compreendia perfeitamente. Sten, por sua vez, revela passar pela mesma situação e que a amizade com Brett foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Tudo ia bem entre os dois, se não fosse por um pequeno detalhe. Acho que por isso Deus, em sua infinita e gloriosa sabedoria, fez a gente se conhecer. Bom, eu não acredito em Deus. Não? Sten fica furioso com Brett por ele não acreditar em Deus, apesar de compartilharem outras paixões como armas e posicionamento político. Brett tenta explicar que essas coisas em comum eram suficientes, mas o Sten insiste em convencer o Brett da existência de Deus, mostrando supostas provas irrefutáveis. Com isso leva Brett para apreciar o pôr do sol, visitar um hospital para presenciar um parto, e por último, levá-lo a uma praia para ver uma baleia em decomposição. Brett fica irritado e diz que apreciava Sten por ambos compartilharem a intolerância, mas se o Sten não conseguia aceitar a amizade de um ateu, ele prefere encerrar a relação. Isso deixa Sten chateado, passando o dia sozinho na piscina com seu pedalinho. Francine, percebendo a situação, chama o padre para encontrar com ela na piscina. Ao chegar lá, o padre descobre que era para conversar com Sten.
deixando ele irritado com Francine, pois imaginava que ela o tinha convidado para outra coisa. Stan pergunta ao padre o que fazer quando um amigo não acredita em Deus, mas o padre fica irritado, expressando cansaço por sempre ser procurado quando as pessoas estão com a vida destruída. Essas palavras fazem Stan ter a ideia estúpida de tentar destruir a vida do amigo para que ele possa buscar consolo em Deus. E aí, eu vou ver seus peitos ou tô perdendo meu tempo aqui? Enquanto isso, Steve retorna da escola que ele acreditava ser de magia, trazendo consigo $2.000 dados pelo professor pelo bom trabalho com as poções. Steve decide dar todo o dinheiro para Roger, alegando que dinheiro humano não seria necessário para ele. Empolgado com a quantia recebida, Roger decide enganar Steve mais um pouco, e dá a ele um hashi, dizendo que aquilo era uma varinha mágica. Tempo depois, Roger estava se aproveitando do dinheiro que Steve trazia de sua suposta escola de magia. Entretanto, um dia, Steve decide trazer insumos para fazer poções em casa, deixando Roger cagado de medo dos traficantes. Ele pergunta a Steve se os professores sabiam onde ele morava, mas antes que Steve pudesse responder, algumas pessoas chegam para pegar Roger, alegando que ele havia forçado Steve a roubar os insumos. Lávate las manos! Após cair de cara na farinha e ficar cheiradão, Roger acaba adquirindo habilidades especiais e rouba as armas de um dos traficantes, iniciando um tiroteio com os outros. Enquanto isso, Steve tenta lançar seu feitiço no meio da confusão. No entanto, as balas de Roger acabam e o efeito da farinha passa, deixando o alien desprotegido diante de um traficante armado. Lávate las manos! Steve começa a acreditar que seus supostos poderes de magia foram responsáveis por derrotar os traficantes. Se aproveitando disso, Roger diz que agora irá ensinar ele a fazer uma poção na banheira, que só precisa de uma serra e ácido sulfúrico. Ou seja, Roger planeja enganar Steve para fazer os corpos dos traficantes desaparecerem. Paralelo a isso, Stan inicia seu plano para aproximar Brett de Deus. Primeiro ele explode a casa do cara, mas o Brett resolve esse problema com um seguro residencial. Stan não desiste e vai para o restaurante dele. Lá contamina todos os pratos com gripe aviária, causando uma epidemia. Brett fica desolado e revela que pelo menos ainda tinha família. Prevendo isso, Stan fez uma lavagem cerebral na esposa do cara, fazendo ela pensar que era lésbica, o que levou ela a ir embora com os filhos. Ninguém se torna uma lésbica. Não é como se alguém lançasse um raio experimental na minha cabeça e de repente eu vire gay. Stan já esperava ansiosamente que o Brett se convertesse, mas ao invés de buscar Deus, ele tentou resolver seus problemas indo de lojas americanas, se jogando de um prédio. Com isso, Stan tentou correr para salvar o amigo, mas não consegue chegar a tempo, já que o Brett se jogou e acabou caindo em cima de um carro. Por sorte, a queda não foi fatal. Com isso, Stan reza para que Deus traga seu amigo de volta, prometendo aceitá-lo do jeito que é. Brett acorda, e Stan revela sua participação nos acontecimentos, explicando que queria que Brett acreditasse em Deus. Brett, muito tranquilo, diz que está tudo bem e que agora acredita em Deus, pois havia passado por uma experiência de quase morte. Ele relata ter encontrado Deus no céu, mas foi chutado de lá por ter tentado ir de Vasco. Com isso foi para o inferno e encontrou o Tinhoso, e fez um trato de espalhar a palavra dele se caso fosse ressuscitado, e para provar que teve com o capiroto. Ele mostra a guitarra de bode que ganhou. No final, Stan aceita Brett como ele é agora, e decidem seguir com suas vidas. Eu só posso ter amigos em comum se acreditarem. Acreditar em quê? Tem tudo que quiser, amigão. E esse foi o dia que o Stan fez um ateu sofrer. Comente aí o que você achou desse episódio. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar as notificações. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.